Quem é a mulher mais importante do mundo? Nós podemos nos perguntar quando a gente pensa em Nossa Senhora, a gente ouve falar, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, tantos títulos que a gente tem de Nossa Senhora e às vezes a gente não sabe dizer muito bem quem foi Nossa Senhora, além daquilo que a gente já sabe a partir dos evangelhos, né? E de fato existe um mistério em torno da figura de Nossa Senhora, né? Um mistério de quem ela foi, de como foram os seus primeiros anos, a sua infância. Deus realmente quis que ela permanecesse mais escondida e que houvesse essas poucas fontes, digamos assim, a respeito de Nossa Senhora. Então, aquilo que nós temos acesso hoje sobre a história de Nossa Senhora, a gente vai pautar basicamente na Bíblia, nos evangelhos, aquilo que a gente tem narrado nos evangelhos, que não são muitas coisas. Nos evangelhos apócrifos, né, a gente tem algumas narrações, algumas coisas ali que também são uma fonte de conhecimento histórico a respeito de Nossa Senhora, nos livros apócrifos, né? E também a gente pode ver isso através da tradição da igreja. O que é a tradição apostólica desde aí da morte e ressurreição de Nosso Senhor, né? Os apóstolos iniciando ali a sua trajetória. A tradição vai nos contando a partir dos padres da igreja nos primeiros séculos e depois a igreja vai mantendo isso até chegar a nós, né, agora, enquanto conhecimento a respeito da Virgem Maria. A ideia é que a gente converse um pouco sobre quem foi essa mulher a partir de dados biográficos dela, né, informações a respeito da vida dela, mas também um pouco sobre as características humanas e espirituais sobrenaturais da nossa mãe, de Nossa Senhora. Para nos apoiar nisso, a gente vai pensar basicamente em duas fontes principais. A primeira delas é um livro muito precioso que foi publicado aqui pela Biblioteca Católica, que é A Vida da Virgem, escrito por São Máximo Confessor. Um livro preciosíssimo aí onde você pode ter mais informações. E um outro livro aí também muito especial que se chama Tratado da Virgem Santíssima, de um padre espanhol chamado Padre Gregório Alastruey Sanches, e que vai nos dar aí um apanhado histórico, teológico, comparativo das principais fontes primárias a respeito da vida de Nossa Senhora e comparando para que a gente entenda bem quem ela foi, o que disseram aí a tradição, algumas discussões teológicas, enfim. Então, se você quer realmente se aprofundar no assunto, também fica essa indicação de leitura. E o que nós temos primeiro, então? Dado básico, né? Maria, que é essa jovem, uma jovem que nasceu em Nazaré, na Galileia, e que era filha de Joaquim e Ana. Um dado curioso, assim, bonito, é que Ana significa graça e Joaquim significa preparação do Senhor. Então, de fato, os nomes dos pais de Nossa Senhora já nos indicam, de certa forma, quem seria Nossa Senhora. Em relação à situação da família, as fontes elas diferem. Há fontes dos padres da igreja que nos dizem que a família era rica, tinha muita opulência, muitos bens, e outras fontes que já defendem que, na verdade, se tratava de uma família um pouco mais humilde, né? Um consenso, digamos assim, em relação a isso, a gente pode dizer que a família, de fato, ela tinha uma condição mais humilde, mas essa condição humilde não excluía o fato de que a família possuía alguns bens. Tanto é assim que, inclusive, alguns teólogos vão defender que uma das comprovações de que Nossa Senhora não era de uma família tão abastada assim é o fato de que ela se casou com José, que era um carpinteiro. E o que acontece, então, é que Ana e Joaquim, né, Santa Ana e São Joaquim, eles já foram declarados santos, né, eles são, de fato, inclusive, padroeiros dos avós, né, são os avós de Jesus, dignos de culto, dignos aí de veneração pela nossa igreja. E se a gente para pensar, realmente faz todo sentido que se Maria seria a mãe de Deus, se Maria foi concebida de maneira imaculada, é também lógico que nós pensemos que os pais de Maria também precisariam ser santos, para que nesse seio de uma família santa, Maria crescesse, se desenvolvesse e fosse de fato preparada para a missão que lhe seria dada alguns anos depois. A tradição também nos conta que aconteceram alguns milagres na concepção de Nossa Senhora. O primeiro deles é o fato de que Ana e Joaquim eram estéreis. Então, por muitos anos, Santa Ana rezou pedindo para que a ela fosse dada a graça da concepção, né, de ter um filho. Joaquim também rezou muito por isso. E eles, inclusive, fizeram uma promessa, né? A tradição nos conta que Santa Ana prometeu que se ela concebesse, ela entregaria o seu filho ao templo, ao Senhor, né? Isso é algo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Existe a concepção de Nossa Senhora, de fato, desaparece essa esterilidade, né? Esse é o primeiro milagre que acompanha a concepção da Virgem Maria, porque esse casal que antes era estéril, agora é capaz de conceber e é, de fato, uma renovação daquilo que aconteceu já em muitas histórias do Antigo Testamento. A gente vai ver várias figuras, né? Santa Ana com Samuel, Abraão com Sara, né? Várias figuras aí que passaram pela esterilidade e depois tiveram aí seus filhos. Isso também acontece com Santa Ana e São Joaquim na concepção de Nossa Senhora. E outro dado muito bonito é que existiu também uma espécie de anunciação de um anjo aos pais de Nossa Senhora de que eles conceberiam e dariam à luz a Nossa Senhora. Então, antes de haver a anunciação de Jesus, houve
uma proto-anunciação, digamos assim, né? Uma prévia anunciação da concepção de Nossa Senhora. Esses foram esses dois grandes milagres que acompanharam o nascimento de Maria, que a gente já sabe também que nasceu imaculada. Isso é um dogma da nossa igreja, né? Maria nasceu sem o pecado original. São João Damasceno, que é um dos grandes escritores a respeito da vida da Virgem, né? Um dos padres aí da igreja primitiva, ele vai nos dizer que, de fato, essa anunciação do anjo é o que comprova que a Virgem Maria provém da promessa, né? Da profecia em relação ao Messias. Porque o anjo anuncia aos pais dela a concepção, então isso também já nos comprova um pouco essa origem santa de Nossa Senhora. Outra questão interessante que cumpre essa promessa, essa profecia, é que Nossa Senhora ela formava parte da tribo de Judá e, por consequência, também ela formava parte da família de Davi. Então, quando nós lemos lá no Evangelho, né, no início dos Evangelhos, que Jesus ele era da família de Davi, descendente direto de Davi, do rei Davi, nós temos uma descendência que ela é de duas partes, digamos, né? São José tinha uma descendência direta, então, por mais que Jesus não seja, né, carnalmente filho de São José, aos olhos da sociedade, Jesus era filho de José e José então era descendente direto da família de Davi. E também por Nossa Senhora, que também por Maria era descendente da família, membro da família de Davi. Isso faz com que Jesus seja descendente de Davi, cumprindo a profecia, tanto na perspectiva do pai adotivo, né, São José, ou a gente também pode chamar de pai putativo, esse pai que não é pai físico, biológico, mas é esse pai, de certa forma, adotivo, né, social. Então, por esse ramo, São José da família de Davi, e Jesus também é da família de Davi, e também carnalmente, né? Do ponto de vista carnal, material, Nossa Senhora é linhagem direta da família de Davi e, por consequência, também Jesus. Então, isso é algo muito importante para pensar nessa questão do cumprimento da profecia, porque Deus prometeu a Davi, de fato, que de Davi sairia essa descendência, esse Messias. Nós temos essa comprovação do cumprimento da profecia. Depois, quando Maria tinha 3 aninhos somente, ela foi oferecida ao templo, porque lembram lá que Ana fez uma promessa, né? Ana prometeu que entregaria seu filho ao templo se ela fosse capaz de conceber, e de fato foi isso que aconteceu. Então, Maria é entregue ao templo aos 3 anos de idade e ela permanece no templo para ser educada, para ser formada e para dedicar sua vida a Deus. Então, desde muito pequenininha, o ambiente em que Maria cresce é esse ambiente em que ela estuda as Sagradas Escrituras, tem esse conhecimento a respeito da história do povo de Deus, né? Da promessa do Messias. Ela é de fato preparada para a missão que ela receberia. É interessante que a igreja ela tem essa tradição de celebrar isso, inclusive na festa da apresentação de Nossa Senhora. Nossa Senhora permanece no templo ao serviço de Deus, então até uma idade aí mais ou menos de 14 para 15 anos. Nessa época, São José teria aproximadamente de 30 para 40 anos. E o casamento da época, ele era um casamento feito basicamente em 2 momentos. O primeiro momento era o momento dos esponsais. Então existia de fato um momento em que o varão, o homem, desposava a mulher, né? E eles já eram aí considerados marido e mulher. E o segundo momento é a solenidade das núpcias, em que a gente tem de fato um momento em que existe uma recepção do esposo. Ele conduz a esposa até sua casa, né? Ele recebe a esposa em sua casa. Quando a gente vai ler a respeito desse momento, quando houve a anunciação, né? Porque Maria recebe a anunciação de que ela conceberia de Nosso Senhor, e existe um pouco essa dúvida se Maria recebeu essa anunciação entre esses 2 momentos, ou seja, aconteceu os esponsais, houve a anunciação e depois aconteceu ali a solenidade de núpcias em que ela foi recebida por São José na sua casa, ou se foi depois dos 2 momentos, então Maria já estaria na casa de São José quando houve a anunciação do anjo. De qualquer forma, né, seja no meio ou seja depois desses 2 momentos, o fato é que Nossa Senhora, né, Maria e José já estavam casados. Porque quando a gente pensa nesse primeiro momento dos esponsais, já existe ali o vínculo do casamento. É por isso que, quando Nossa Senhora recebe a anunciação e fica grávida, existe aquele momento em que São José fica sabendo, né? Maria conta para São José o que aconteceu, o que havia acontecido, e São José se perturba com a notícia e fica inquieto e decide abandonar Maria em segredo. Então, São José é um homem muito justo, muito correto, não quer abandoná-la publicamente, porque senão ela sofreria, né,
apedrejamento, sofreria ali retalhamento social. Então, para que Maria não fosse exposta a isso, São José decide abandoná-lo em segredo. A gente já conhece um pouco essa história, né? De que um anjo aparece em sonho para São José dizendo para que ele permaneça com Nossa Senhora, porque era verdade, porque de fato ela estava grávida do Messias, do Filho de Deus. Então a gente vê aí a concretização desse casamento, que é um casamento completo, total, mas que não teve união carnal, né? Então Nossa Senhora permanece virgem, permanece sem nenhum tipo de contato amoroso, né, de relação aí conjugal com São José, e São José permanece também casto. E é nesse lar que nós temos aí Nossa Senhora dando à luz ao menino Jesus. A tradição também vai nos dizer que esse parto foi um parto que não teve dores, né? A maioria dos teólogos concorda em relação a isso. Por quê? Explicando rapidamente, né? Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, digamos que a punição que eles recebem, né, o efeito do pecado que eles recebem é que a mulher sofra dores de parto. Como Nossa Senhora foi concebida sem pecado, como Nossa Senhora não tinha pecado, por conclusão ela também não sofreria as dores do parto, né? Porque as dores do parto são uma consequência própria do pecado original. Então Nossa Senhora tem esse parto sem dores. Então Nossa Senhora passa por esse parto sem dores e, como diz o dogma da virgindade perpétua, Nossa Senhora também tem esse parto sem perder a sua virgindade. Isso significa que Nossa Senhora permanece virgem antes da concepção de Nosso Senhor no seu ventre, durante o parto e depois do parto. Nossa Senhora permanece virgem por toda a sua vida. Esse é um dogma aí já declarado pela nossa igreja, um dos 4 dogmas marianos. Então, depois que passa esse parto, nós vamos acompanhar Nossa Senhora, tanto nos relatos da tradição, dos apócrifos e dos evangelhos, Nossa Senhora acompanhando Jesus nesses momentos da sua vida, né? Então começa com a profecia de Simeão, em que Nossa Senhora recebe uma espada no seu coração mesmo, né? Uma das suas 7 dores, em que ela ouve sobre aquilo que aconteceria, né? Aquilo que ela teria de viver. E depois disso, nós temos um período sem informações de fato, com pouquíssimas, raríssimas informações a respeito da infância de Jesus, do seu crescimento, né? Nós vamos pular lá para quando Jesus tinha 12 anos, quando acontece a sua perda aí no templo e Nossa Senhora sofre uma outra dor, né? Prefigurando a dor que ela haveria de passar quando Jesus morreria. Porque ela perde Jesus e passa aqueles 3 dias procurando Jesus sem encontrá-lo, até que encontra ele de fato no templo. Então a gente consegue contemplar Nossa Senhora também vivendo esses momentos da vida de Jesus, que seriam momentos preparatórios até o ápice, né, dessa entrega total de mãe e filho no Calvário. Outro momento muito importante da vida de Nossa Senhora, que é o momento das bodas de Caná. Existe esse momento em que Nossa Senhora fala com Jesus, ainda não tinha iniciado oficialmente a sua vida pública, e Nossa Senhora vai e suplica, né? A gente conhece muito bem esse evangelho, suplica para que ele faça aquele milagre de transformar a água em vinho. A partir dessa súplica da sua mãe, Nosso Senhor faz o seu primeiro milagre público. Isso não significa que não tenham havido outros milagres secretos, né? Aí, em todo esse decorrer da vida, se você tiver curiosidade também sobre isso, nós temos algumas revelações privadas que nos falam um pouco de acontecimentos que se dão nesse intervalo de tempo, né? Da infância de Jesus. Entre eles, a gente tem os relatos da beata Ana Catarina Emmerich. Se você vai ler aí o livro Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, que também está editado aqui pela Biblioteca Católica, lá a gente tem um relato um pouco mais minucioso desse período da infância. E é uma revelação privada, então que a gente não tem aí, digamos que um decreto de verdade, de que isso realmente aconteceu, mas nos ajuda a imaginar um pouco esse momento tão misterioso, tão sublime e tão doce, que é esse momento de crescimento de Jesus até o início da sua vida pública. Depois que acontece esse momento do milagre, né, Nossa Senhora intercede, e aí existe essa prefiguração eucarística, né, quando existe essa transformação em vinho, aí, essa prefiguração do sangue de Jesus, nós vamos avançar um pouquinho para o momento da crucificação de fato, né, para esse momento ápice em que Jesus se entrega na cruz por nós, se doa aí, né, morre na cruz por nós, e Nossa Senhora tem uma figura central nesse momento da crucificação em 2 momentos. O primeiro deles é quando de fato Jesus está ali crucificado e ela diz o Evangelho que permanece em pé com as mulheres ali diante da cruz, diante do seu filho. E é o momento em que São João entrega Nossa Senhora como mãe de São João,
mas também nesse gesto, né, representativo como mãe de toda a humanidade. Então, por tradição, a gente também crê que é nesse momento em que Jesus oficialmente nos dá Maria como mãe, como nossa mãe de toda a humanidade. E nesse momento, né, depois Jesus morre, desce da cruz, e aí existe aquele sepultamento. A gente tem aquela figura da Pietà, de Michelangelo, que nos ajuda a contemplar um pouco essa grande dor que Nossa Senhora viveu ao segurar o seu filho nos braços, né? Foi um momento crítico aí em que Nossa Senhora, de certa forma, também sofre na alma aquilo que Jesus havia sofrido no corpo, esse grande mistério. A partir desse momento, começa o momento ali da vida da igreja primitiva, né? Jesus é sepultado, ressuscita, acontece aí o momento de Pentecostes no cenáculo, e a gente sabe que Maria estava reunida com os apóstolos e que Nossa Senhora permanece com os apóstolos, né? Permanece com João, morando com João, depois desse momento, até, né, o fim da sua vida terrena. E nesse momento, de fato, a gente não tem grandes relatos. Um dado que a gente tem por tradição, que é muito bonito, é de que Nossa Senhora permanece com os apóstolos nessa missão aí da igreja primitiva e é uma das principais fontes de São Lucas Evangelista, né? São Lucas que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que, ouvindo os relatos de Nossa Senhora, escreve muitas coisas do seu evangelho. Por isso que o evangelho de São Lucas é um evangelho tido como muito mariano, com muitas menções a Nossa Senhora, e inclusive com um relato bem mais extenso da Anunciação e do canto do Magnificat, né? Que é aquele canto em que Nossa Senhora, então, toma a palavra e ela diz, né? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E aí existe todo esse canto de Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas. Então, por tradição, a gente sabe que de fato foi porque Nossa Senhora mesma, ela própria, relatou a São Lucas aquilo que havia acontecido e ele escreveu no seu Evangelho, né? A tradição também nos conta que a primeira pintura de Nossa Senhora teria sido feita, o primeiro retrato teria sido feito inclusive por São Lucas também, né? Então existia um pouco essa relação muito próxima dela com os apóstolos, com os evangelistas. Existe aí um momento que a gente chama de dormição, em que ela passa por esse momento aí de fim da sua vida terrena e depois, né, a gente acredita por tradição que ela é assunta aos céus. Isso significa que Deus a eleva em corpo e alma aos céus, um corpo glorificado, né, onde Nossa Senhora já está no céu em corpo e alma. Esse é um grande mistério, a gente não vai falar disso nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre isso, deixa nesse comentário aqui embaixo aí se você quer um vídeo sobre esse grande mistério da dormição, se Nossa Senhora foi levada ao céu em corpo e alma, se ela morreu ou não, como funciona isso. Deixa aqui no comentário que a gente pode preparar esse conteúdo aí mais extenso para você. Mas depois que acontece isso, então Nossa Senhora é levada aos céus e é coroada. E Nossa Senhora é aquilo que a gente chama de nova Eva. Porque, de fato, se por Eva nós tivemos o pecado original e o pecado entrou no mundo, por Maria a salvação entrou no mundo por meio de Jesus Cristo. E pensando um pouco na figura de Nossa Senhora, ela é essa figura que tem todas as perfeições, né? Maria é o ser humano por excelência, é a perfeição do ser humano, daquilo que Deus quis para a humanidade. Porque nela se encerra toda a perfeição de não ter sido maculada, né? De não ter o pecado original. E por isso viver a sua vida de forma perfeita, na sua alma e com virtudes naturais e sobrenaturais. De ter essa abertura à graça divina, né? Esplêndida, incomparável. E de ter nela mesma todas as virtudes, todos os dons, todos os frutos do Espírito Santo. Nossa Senhora é, né, a mulher por excelência, né? Essa é a visão da perfeição daquilo que Deus tinha planejado para a humanidade e que deu errado, né, entre aspas, com Adão e Eva, mas que com Maria deu certo, né? Ela é aquela preparada, perfeita para isso. E dentre todas as características que Nossa Senhora tinha, talvez a gente possa enumerar. É difícil dizer assim, qual é a maior característica de Maria? É muito difícil a gente dizer uma característica só porque ela foi perfeita em todas as coisas, né? Mas talvez a gente possa enumerar 3 coisas principais, né? Que a gente vislumbra de forma imediata quando a gente contempla Maria. Existe em Maria uma pureza única, porque ela foi de fato preservada do pecado original, então existe nela uma pureza que é uma pureza única em qualquer ser humano, né? Que só ela possui, né, depois de Jesus Cristo. Existe um amor verdadeiro a Deus, né, que foi incutido nela assim, um coração tão doce, tão aberto, tão amoroso aos planos divinos. O ser humano que mais perfeitamente amou a Deus, né, depois de Jesus feito homem, claro. O ser humano que mais amou a Deus, né, é a Nossa Senhora, então essa característica dela que é encantadora. E por fim, a docilidade à vontade divina. Porque
quando o anjo aparece e aí anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, o que ela faz de fato é dizer sim, né? O sim de Maria, a gente vive falando tanto sobre isso. Esse momento em que ela aceita a vontade divina na vida dela e diz, né, faça-se em mim segundo a tua palavra. O famoso fiat, em latim, né? Fiat significa faça-se. E é esse sim que Maria dá à vontade divina na sua vida. E quando a gente olha para Maria, a gente pode pensar um pouco na nossa vida, né? O que nós podemos tirar de tudo isso? Bom, agora eu sei um pouco mais quem é Maria, eu entendi melhor qual foi esse caminho que ela teve desde a sua concepção até o momento da sua assunção aos céus. Eu entendo quem ela é, que missão ela teve, o que ela fez nessa terra, o que ela faz no céu. E agora nós, como seus filhos, né? O que nós vamos fazer? Primeiro, buscar ser seus filhos, né? Buscar essa relação filial com ela como mãe e nós como filhos. É muito diferente quando, assim como no Evangelho, São João aceita Maria na sua casa, São João aceita Maria como mãe. E isso é algo que nós podemos fazer também. Nós podemos aceitar Maria como nossa mãe. E aceitar Maria como nossa mãe muda tudo. E o segundo ponto é, de fato, buscar se aproximar, pedir o seu auxílio e se assemelhar a ela, ser mais próximos, ser mais parecidos com o que Nossa Senhora for. Nós não vamos atingir a perfeição, mas pelo menos a gente consegue chegar pertinho. E de que forma a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso de muitas formas, né? Mas a principal delas, sem dúvida, é fazendo o que ela pede em todas as suas aparições, que é rezar o terço, rezar o rosário, né? Isso é o principal, é rezar essa oração mariana por excelência, né? E isso pode com certeza nos assemelhar a cada dia, a cada terço, a cada oração, a cada Ave Maria que nós rezamos. Nós vamos nos tornar mais próximos dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer continuação aí para entender um pouco melhor esse mistério da dormição, da Assunção. Se você quer outros conteúdos sobre a Nossa Senhora, que a gente vai levar em consideração aí os teus pedidos para os próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima!